Quero convidar você a pegar sua palavra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 69. Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 69. Pedro estava sentado fora no pátio. Uma criada aproximou-se dele e disse: "Tu também estavas com Jesus o Galileu." Ele, porém, negou diante de todos: "Não sei de que estás falando." E saiu para a entrada do pátio. Então outra criada viu e disse aos que estavam ali: "Este estava com Jesus o Nazareno." Pedro negou outra vez, jurando: "Nem conheço esse homem." Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: "É claro que tu também és um deles, pois o teu sotaque te denuncia." Pedro começou a praguejar e a jurar: "Não conheço esse homem." E nesse instante, um galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus lhe tinha dito: "Antes de o galo cantar, 3 vezes me negará." E saindo dali, chorou amargamente. Palavra da salvação. Eu gostaria que você pegasse também o Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, que vai narrar o mesmo fato. Todos os 3 evangelhos, ou melhor, os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram esse fato da negação de São Pedro. Mas vamos ver como que São Lucas vai narrar esse fato. Lucas 22, versículo 54. Lucas 22, versículo 54. Eles prenderam Jesus e o levaram, introduzindo-o na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, acompanhava de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor, Pedro sentou-se no meio deles. Uma criada o viu, sentado perto do fogo, encarou de perto e disse: "Este aqui também estava com ele." Ele, porém, negou: "Mulher, eu nem o conheço." Pouco depois, outro viu Pedro e disse: "Tu também és um deles." Pedro, porém, respondeu: "Não, homem, eu não." Passou mais ou menos 1 hora e um outro insistiu: "Certamente este aqui também estava com ele, pois é Galileu." Pedro, porém, respondeu: "Homem, não sei de que estás falando." E quando ainda falava, um galo cantou. Então, aqui está um detalhe que São Lucas traz, que os outros evangelistas não trazem. Versículo 61. Leia aí comigo. Então, o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: "Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás." Então Pedro, saindo dali, pôs-se a chorar amargamente. Palavra da salvação. Nesse dia de silêncio, nesse dia onde nós vivemos também a expectativa, a esperança da ressurreição, nós somos chamados a compreender algo nessa pregação. Esse momento de silêncio, desde que Pedro chora amargamente até o anúncio da ressurreição, até o momento em que as mulheres vão ao túmulo e lá recebem a notícia, lá tem a experiência com o ressuscitado, e elas voltam para dizer aos apóstolos que elas viram o Senhor.
que o Senhor está vivo. Nós vamos ver no Evangelho da vigília pascal que Pedro vai correndo, olha o sepulcro vazio e volta. Vamos imaginar o silêncio que Pedro viveu durante o sábado santo, naquele momento em que Jesus estava no sepulcro, naquele momento em que Jesus descia à mansão dos mortos para pregar, em primeiro lugar, para Adão e Eva, para retirá-los ali da mansão dos mortos e inseri-los no paraíso que ele havia conquistado pelo sangue dele derramado na cruz. Mas naquele momento era um momento de profundo silêncio interior na vida de Pedro. Claro, dos outros apóstolos também, das mulheres, dos discípulos, mas de uma maneira muito especial de Pedro, que era o líder, que foi chamado, que foi escolhido, mas que no momento derradeiro, ele não só não se aproximou, ficou olhando de lado, de longe, mas Pedro experimentou a fraqueza. Pedro experimentou a fraqueza. Pedro nega Jesus por 3 vezes. Inclusive Lucas traz esse detalhe: passados 1 hora da segunda negação, ele faz a terceira negação. Ou seja, o evangelista está mostrando que existiu aí um tempo que ele poderia ter percebido o que estava fazendo e ali já arrumar a situação. Então 1 hora se passou, vai dizer São Lucas, mas Pedro ainda não havia caído em si. Pedro não havia percebido. Já São Marcos, eu não sei se você sabe, Marcos era discípulo de Pedro, ele era secretário de Pedro. Então quem escreveu as pregações que Pedro fez, fazendo memória do que o Senhor havia ensinado, feito, realizado, foi João Marcos. Até mesmo ele era intérprete de Pedro, porque Pedro não falava grego, e eles pregavam ali para muitos gregos, os prosélitos que estavam se convertendo. Então João Marcos, que anota o que Pedro dizia, e a gente vai perceber que Pedro, ele ao pregar, ao anunciar, ele testemunha o que aconteceu com ele. E Marcos vai dizer, é o único que fala que o galo cantou 2 vezes. Mateus, Lucas e João dizem que o galo cantou uma única vez, mas Marcos vai trazer o detalhe para dizer assim: nem na primeira vez Pedro caiu em si. Pedro está dizendo para si mesmo, né, daquilo que ele estava vivendo, porque ele está contando. Agora você imagina, minha gente, é fácil a gente contar para os outros uma fraqueza nossa? Até no confessionário às vezes é difícil, não é verdade? Tem gente que tem maior dificuldade de falar lá no confessionário um pecado que cometeu, num lugar que é de sigilo total, aonde aquele sigilo, ele vai ficar eternamente diante de Deus, porque o confessionário é o tribunal onde eu me declaro culpado e saio absolvido. Tem pessoas que têm dificuldade de falar: olha, padre, eu pequei, aí fica dando volta, conta história, ou às vezes omite o pecado. Deixa eu já abrir um parênteses aqui. Quando a gente omite um pecado mortal conscientemente, a nossa confissão é inválida, ela não valeu. Ela não valeu. Se eu omitir conscientemente, eu esqueci de confessar um pecado, está perdoado. Agora, se eu fui no confessionário, aquele pecado mais cabeludo que me fez e que me faria diante do sacerdote passar uma vergonha, e eu omiti, ele invalida a minha confissão. Ela não foi válida, porque eu omiti, talvez por vergonha. Mas Pedro, que conta para os que o ouviam, os que o escutavam nas suas pregações, e João Marcos vai ali anotando, ele vai dizer: olha, o galo cantou 2 vezes, e na segunda vez foi quando ele caiu em si, e aí ele chorou amargamente. Diga comigo: não, nem conheço esse homem. Diga mais forte: nem conheço esse homem. Diga mais forte ainda: nem conheço esse homem. Minha gente, essas palavras foram ditas pela boca de um apóstolo que foi escolhido para ser o primeiro
Papa, o chefe da igreja. Essas palavras saíram dos lábios de Pedro na hora derradeira. O líder escolhido por Jesus Cristo fraquejou. O líder escolhido por Jesus Cristo fraquejou. Vamos olhar aqui a escolha. Vai lá em João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 40. João, capítulo 1, versículo 40. Vamos lembrar que João Batista apontou para o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. André e o outro discípulo, que era João, deixaram João Batista e foram atrás de Jesus. E Jesus perguntou: o que vocês estão querendo? Eles dizem: mestre, onde moras? Jesus vai dizer: vinde e vede. E aí eles passam aquele dia inteiro com Jesus. Aí eles vão testemunhar aqui a última frase do versículo 39, era por volta da hora 10ª, 4 horas da tarde. E aí André, versículo 40, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido essa declaração de João e haviam seguido Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe falou: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então conduziu até Jesus. Olhando para ele, Jesus lhe disse: tu és Simão, filho de João, tu te chamarás Quefas, que quer dizer Pedro. Em outra passagem, quando Jesus vai encontrá-los, tanto na narrativa de Mateus e de Marcos, ali na beirada do lago de Genezaré, eles eram pescadores de homens, e Jesus chama Pedro, André, Tiago, João. Naquele momento primeiro da chamada, ele vai dizer: vem e segue-me. A palavra diz que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Num outro momento, a pesca milagrosa, quando Jesus prega da barca de Pedro, mostrando a escolha, a eleição. Depois de pregar, ele diz: vamos para águas profundas. E ele fala: joga a rede aí para pescar. E Pedro vai dizer: olha, Senhor, mas nós já pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas pela força da tua palavra eu lançarei. E o que aconteceu? Uma pesca milagrosa. E naquela hora, Jesus vai dizer: de agora em diante vocês serão pescadores de homens. Bata no peito e diga: eu também fui escolhido. Diga mais uma vez: eu também fui escolhido. Eu também fui chamado. Eu também fui eleito por Jesus para segui-lo, para amá-lo, para ser discipulado por Ele, para caminhar no Calvário com Ele, até a cruz, mas também para experimentar a ressurreição. E nesse sábado santo, nesse dia de silêncio, silêncio de espera, cheio de esperança, eu sou convidado a estar com Pedro no silêncio do sábado santo, lembrando-me de quem eu sou, mas também reconhecendo que eu sou fraco, pecador, e que se Jesus não me sustentar, eu também o negarei, e poderei dizer: nem conheço esse homem. Segura na mão de quem está do seu lado. Segura na mão desse irmão bem forte e diga: Senhor, eu quero confirmar esse meu irmão que veio para a Semana Santa aqui na Canção Nova, que veio rezar o rosário, que veio ouvir a palavra, que veio meditar nessa semana maior, que contemplou a sua paixão, que experimentou da sua misericórdia, e que agora está vivendo esse dia de silêncio, de expectativa, de esperança da ressurreição. Assim como Pedro, balança a mão desse irmão e diga: esse meu irmão, escolhido, chamado,
também pode, sem a sua graça, te negar. Se ele se apoiar nas suas próprias forças, ele poderá, Jesus, negar o Senhor. Mas hoje, segurando na mão desse meu irmão, nesse dia de exame de consciência, de reconhecimento de fraqueza, mas também de contemplação da sua força misericordiosa, eu seguro na mão desse meu irmão e te peço: não permita que esse meu irmão sucumba, negue, desvie-se desse caminho de salvação. E eu ouso pedir ao Senhor, balança a mão desse irmão, eu ouso pedir ao Senhor uma graça especial, a perseverança final, que Ele não te abandone, que Ele não te negue, mas que Ele saiba que só não te abandonará, só não te negará aquele que permanecer humilde, consciente da sua fraqueza e totalmente dependente do Senhor. Balança a mão desse irmão, é isso que eu te peço, Jesus, na força do Espírito, por esse meu irmão, amém. Agora eu queria perguntar para você, quem aqui já prometeu alguma vez fidelidade ao Senhor e caiu depois de ter prometido fidelidade? Achei que era só eu. Não é verdade que muitas vezes a gente vive esse conflito de querer ser fiel e de não conseguir ser fiel? Não é verdade? Sim ou não? Não é verdade que a gente é um povo de propósito, a gente faz propósito e ao mesmo tempo a gente vive um conflito interior de permanecer nesse propósito até o fim? Verdade ou não é? Verdade. Só que nós precisamos nesse silêncio aprender com Pedro. Não era só o sepulcro que estava em silêncio, desde a sexta-feira e nesse sábado do silêncio, mas existia um silêncio para elevar a consciência de Pedro, para que ele assumisse quem ele era, escolhido, eleito por nosso Senhor, escolhido para ser o primeiro Papa, o chefe, o vigário de Cristo, a rocha sobre a qual o Senhor edificou a sua igreja, que na verdade a rocha é Cristo, é a fé que Pedro professa. Vamos lembrar da profissão de fé de Pedro em Mateus 16, quando Jesus vai dizer: quem dizem os homens que eu sou? Eles vão dizer, uns dizem que és Elias, outros que é Jeremias, outros ainda dizem que o Senhor é um profeta. E aí Jesus olha para os seus discípulos ali, diante daquela pedreira, e ele pergunta: tinha um templo dedicado ao Deus Pan, um templo construído naquela rocha. Eu já fui visitar esse lugar lá na Terra Santa, hoje se chama Banaias, é aos pés do Monte Hermon, é um lugar lindo, é um jardim lindo, tem muita água, e ainda tem a marca do templo pagão na pedra, onde Jesus foi com os discípulos. Então ali era praticada a idolatria, ali era praticada os sacrifícios, ofertas ao Deus Pan, àquele ídolo. E aí Jesus pergunta: e para vocês, quem eu sou? Pedro levanta a voz e diz: tu és o Cristo, tu és o Messias, o ungido, o Filho de Deus. E como que Jesus diz para Pedro? Qual foi a palavra que Jesus disse para Pedro? Bem-aventurado, é feliz você, Simão, filho de Jonas, Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está... Aí Jesus continua num diálogo diante daquele contexto. Na verdade, continua, e aí Jesus olha para Pedro e diz: e tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão derrotá-la, vencê-la. Mas Jesus começa a contar o que ia acontecer, que ele iria sofrer muito, ser entregue na mão dos homens, eles o julgariam, condenariam e ele morreria. Aquele Pedro que, inspirado
pelo Pai, declara que Jesus é o Cristo, o Messias. Quando Jesus começa a anunciar o sofrimento, o que ele faz? Ele diz: jamais isso aconteça com o Senhor. Jesus elogia e agora Jesus repreende. E o que Jesus diz para Pedro? Afasta-te de mim, Satanás. O que Jesus diz para Pedro? Afasta-te de mim. Repita comigo, o que Jesus disse para Pedro? Afasta-te de mim, Satanás, porque os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus, mas são os pensamentos do mundo. O mundanismo, muitas vezes, a mentalidade mundana, e a mentalidade mundana que hoje é disseminada na humanidade, e que nós acabamos sendo atingidos por ela, é uma mentalidade de negar o sofrimento. Qual é a hora que Pedro nega Jesus? Na hora derradeira, na hora do sofrimento, na hora do risco, na hora que ele deveria dar testemunho: eu sou sim, eu sou discípulo dele, eu prometi que eu iria com ele, se preciso fosse, até a morte. Mas na hora do sofrimento derradeiro, na hora que o mestre está humilhado, preso, Pedro vai dizer: eu nem conheço esse homem. O que Pedro disse? Eu não conheço esse homem. Repita mais uma vez: eu nem conheço esse nome. Meus irmãos, minhas irmãs, cada vez que nós negamos o Evangelho, com atitudes, com omissões, com a tibieza, com o medo, nós repetimos: eu não conheço esse homem. O que nós repetimos com Pedro? Eu não conheço esse homem. Mas eu queria dizer algo para você nesse sábado santo. A boca de Pedro negou, amém? O que a boca de Pedro disse? Eu não conheço esse homem. Você está me escutando? Sim ou não? Você em casa está me ouvindo, sim ou não? Eu ouvi um monte de sim. Você aqui está me escutando, sim ou não? A boca de Pedro negou, mas o olhar de Jesus reescreveu a história de Simão Pedro, amém? Nós lemos Lucas 22, versículo 61. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. Nesse olhar existia silêncio, amém? Jesus disse alguma palavra? Não. O que Jesus fez? Olhou. Jesus olhou para Pedro. E aí o que acontece quando Jesus olha para Pedro? O que está escrito aí no versículo 61? E Pedro lembrou-se que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Então Pedro, saindo dali, pôs-se o quê? A chorar amargamente. Na quarta-feira eu fiz uma palestra no nosso encontro, uma pregação. Se você não estava aqui, depois escute. Hipocrisia era o tema. O perigo de viver de aparência. Judas traiu Jesus. E Judas, ao invés de se deixar tocar pela misericórdia, porque era um hipócrita bem escondido. No entanto que na hora da ceia, quando Jesus vai dizer: um de vós vai me trair, todo mundo tinha que olhar para Judas. Se Judas fosse alguém que aparentasse aquilo que ele era por dentro, o que estava escondido, as aparências dele não demonstravam. Parecia que era um apóstolo fiel, parecia que era alguém fiel a Jesus Cristo. Inclusive ele guardava o dinheiro, talvez ele comprasse até coisa que nosso Senhor gostasse de comer. Ele poderia ser um cara legal, gente boa, maneiro, mas dentro dele existia algo que ele não deixou ser tocado, nem mesmo na hora derradeira. Quando Jesus diz: olha, um de vós vai me trair, ele poderia dizer:
E ele disse para Jesus: sou eu? E Jesus vai dizer para ele: tu dizes. E aí Jesus vai, faz o que você tem que fazer. E ao invés de Judas dizer: não, eu não vou, ele vai. Porque existia dentro dele um hipócrita. Ele vivia de aparências, ele tinha apegos, inclusive como os fariseus que Jesus criticava. Ele estava apegado ao dinheiro, ele estava apegado ao mundanismo, ele estava apegado à ideia, a uma ideologia na cabeça dele de quem seria o Messias, como um guerreiro libertador, meramente político. E aí ele vai lá e ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Mas ele não chora amargamente. Ele vive um remorso, um desespero. E o desespero o leva a tirar a própria vida. Agora, veja a contradição. Pedro reconhece. Pedro lembra quando o galo canta, quando ele fixa o olhar nos olhos de Jesus, naquele silêncio. Eu imagino que tudo parou naquela hora. É como se o tempo parasse, se não houvesse mais nada, se não houvesse mais nenhuma realidade presente ali, a não ser aquele olhar. Jesus olhava para Pedro e Pedro olhava para Jesus. E você acha que o olhar de Jesus dizia: você é um sem vergonha, Simão, você é um fraco, Simão, você é um condenado, Simão, você é um amaldiçoado, Simão Pedro? O que Pedro encontrou naquele olhar? O que você acha que Pedro encontrou naquele olhar? A primeira coisa que eu quero perguntar para você nessa manhã: você acha que Jesus estava naquela condição ali, amarrado, sendo levado para um julgamento? Ele estava ali para condenar todos aqueles que estavam ali? Sim ou não? Para onde Jesus estava indo? Ele estava indo para quê? Para salvar. Dá uma cutucadinha em quem está do seu lado e diga: ele estava indo para salvar. Diga para quem está do outro lado: ele estava indo para salvar. Agora diga para o padre: padre, então é impossível que aquele olhar silencioso, mas que estava cheio de palavra, é impossível que aquele olhar fosse de condenação. Aquele olhar estava cheio de misericórdia. Aquele olhar estava cheio de palavras de compaixão. Aquele olhar estava cheio de palavras de possibilidades de recomeçar. Jesus olhou para Pedro, fixou nele o olhar. Pedro olhou nos olhos de Jesus, imediatamente ele caiu em si. E ao cair em si, ele recordou-se de que Jesus disse: antes que o galo cante, tu terás me negado 3 vezes. E naquela hora Pedro chorou amargamente. Sabe algo que eu, que sou sacerdote e que também estou no contexto que você está, algo que nós estamos percebendo é que muitos de nós temos perdido a capacidade de chorar os nossos pecados. A gente tem estado tão insensível, tão indiferente, a gente tem sido tão roubado pelas redes sociais, o nosso tempo tem sido tão escasso para o Senhor, que o nosso coração tem ficado tantas vezes insensível. Os padres da igreja dizem que existem 2 águas que salvam. Diga comigo: 2 águas que salvam. Diga mais forte: 2 águas que salvam. A primeira água, a do batismo. Diga comigo: a água do batismo. E os santos padres dizem que a segunda água, diga, a segunda água que salva é a lágrima de arrependimento no confessionário. Pedro chorou amargamente. Chorou amargamente porque Jesus olhou para ele com misericórdia. E eu volto a dizer: aquela boca que negou
A boca de Pedro que disse, o que é que Pedro disse? Nem conheço esse homem. Aquela boca que negou, encontrou-se com um olhar que começou a reescrever a sua história. Nesse dia de silêncio, que vai ser rompido com o aleluia da vigília pascal, é um tempo para que você pare diante de Jesus, como Pedro parou aquele sábado. Aquele sábado parecia que não tinha mais fim para Pedro, mas aquele sábado fez com que ele recordasse plenamente o olhar misericordioso de Jesus. Aquele sábado fez com que Pedro começasse a perceber quais foram os motivos com os quais ele acabou negando Jesus. Veja bem, vai lá no Evangelho de São Marcos, volta aí, Marcos, no capítulo 14, versículo 26. Marcos 14, 26. Depois de cantar o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus lhes disse: todos vos escandalizareis, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas serão dispersas. Depois, porém, que eu ressuscitar, eu irei à vossa frente para Galiléia. Pedro então disse: mesmo que todos se escandalizem, eu não. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu te digo, hoje mesmo, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Pedro voltou a insistir: ainda que eu tenha de morrer contigo, eu nunca te negarei. Repita comigo esse versículo: ainda que eu tenha que morrer contigo, eu nunca te negarei. Diga comigo: Senhor, eu te peço a graça. Eu peço nessa manhã de sábado a graça de não te negar, de ser fiel até o fim. Passa aí a sua Bíblia para o Evangelho de Lucas, versículo 31. Nós estamos fazendo uma meditação da recordação de Pedro. O que Pedro foi recordando à medida que ele faz memória de que ele declarou isso? O que ele declarou? Está escrito aqui no telão. O que ele declarou? Eu nem conheço esse homem. Ele negou. Veja lá o versículo 31 de Lucas 22. O que Jesus vai dizer? Simão, Simão, Satanás pediu permissão para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Aqui existe algo importante que eu preciso dizer para você. Quando Jesus está dizendo que Satanás pediu para peneirar, para ajoelhar Pedro como trigo, Jesus está dizendo: o nosso combate é espiritual. É Satanás que quer abalar a nossa fé. É Satanás que quer que nós neguemos o Senhor quando o sofrimento bate à nossa porta. Uma doença, uma perda, uma decepção, uma situação difícil familiar, uma situação no matrimonial, uma realidade com alguém da nossa família que está vivendo talvez numa realidade de vício, ou que você acabou sabendo que aquela pessoa não era aquilo que você pensava diante de algo que ela trouxe. É Satanás que quer que nós fraquejemos na nossa fé. Mas da mesma maneira, neste sábado onde nós contemplamos Pedro dizendo: eu nem conheço esse homem, Jesus está dizendo para mim: qual é o seu nome? Não escutei. Qual é o seu nome?
Você vai agora dizer o seu nome quando você ler aí o versículo 31. Roger, Satanás pediu permissão para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quem está me ouvindo, diga eu. Eu quero dizer para você nesse sábado santo, Jesus orou por você da mesma maneira que ele orou por Pedro, para que a sua fé não desfaleça. Para que a sua fé não desfaleça. Vamos nos lembrar de um episódio lindíssimo que acontece com Pedro? Podemos lembrar? Lembra que Jesus veio andando sobre as águas? E aí eles acharam que era um fantasma. Começaram a gritar, imagina um bando de homens, gente, gritando com medo. Começaram a gritar e Jesus disse, sou eu. Aí Pedro fala assim, se é o Senhor mesmo, então me manda aí andando sobre as águas. E Jesus diz, vem Pedro. O que é que Pedro faz? Coloca o pé sobre as águas e ele começa a andar. Quando ele percebe o ambiente, o vento, o movimento das águas, e ele para de olhar para Jesus, o que acontece? Ele começa a afundar, e o que ele grita? Senhor, salva-me! E aí Jesus estende as mãos, e tira Pedro e coloca ele de volta no barco, e vai dizer, homem de pouca fé. Pedro, eu orei por você, para que a vossa fé não desfaleça. Deixa eu dar uma notícia para você. Se você permanecer na fé, humilde, totalmente dependente do Senhor, sem ficar olhando para você e achando aí, eu sou o cara, ou eu sou a cara, esse cara sou eu, né? Se você parar de olhar para si mesmo e olhar para Jesus e confiar em Jesus, se você desconfiar de si mesmo e confiar totalmente em Jesus, nunca você o negará. Mas se você começar a olhar para si mesmo, achando que você é uma pessoa virtuosa, santa, que você reza demais, que você rezou o rosário da madrugada, graças a Deus, completando 40 dias, fiel ao Senhor na madrugada, que coisa extraordinária. E você começar a olhar para os outros e falar, aquele lá não conseguiu, aquela lá não reza, olha lá aquele fraco, olha aquela pessoa na igreja, eu sou bem melhor do que ela. Você está perto de dizer para Jesus, eu nem te conheço. Mas eu te garanto, se você permanecer humilde, contrito, se você derramar lágrimas na presença do Senhor, reconhecendo que você é totalmente dependente dEle, que você não é nada sem Ele, eu posso garantir, você chegará até o último dia fiel ao Senhor. Amém? Agora, eu não estou dizendo que você nunca vai cair. Eu disse isso? Nem posso dizer, porque também não posso dizer de mim. Mas se você cair, você não vai ficar caído. Você vai gritar como Pedro na hora que afundou, Senhor, salva-me. E você vai cair de joelhos diante do sacerdote, vai confessar o seu pecado, se levantar e continuar o seu caminho. Sabe por que muitas vezes o Senhor permite que nós caiamos? Para que Ele não nos perca. Porque a soberba e a vaidade espiritual pode nos levar à perdição do inferno. Então Jesus permite que você caia, para que você veja que você não é nada sem Ele. Jesus permite que você caia, para que você tenha esse tempo de silêncio diante dEle, como esse silêncio do sábado, e você reconheça, olha, naquela hora, eu acabei caindo, eu acabei negando como Pedro, eu nem conheço esse homem, mas aí como você está na confiança, no abandono, você vai ser atravessado pelo olhar de Jesus, que atravessa o tempo.
que atravessa a história, e esse olhar naquele dia que você fraquejou, caiu, cometeu algum pecado. Inclusive, quando Santa Teresa escreve as moradas, não é? Falando das 7 moradas, até chegar lá, diante do trono da Santíssima Trindade, na 7ª morada, ela diz o seguinte: alguém que está numa morada já lá da 3ª, caminhando para a 4ª, pode até cometer um pecado mortal, mas o pecado mortal que essa pessoa cometer, será para ela não motivo de sair do castelo, mas será para ela um reconhecimento da dependência total que ela tem de Deus. Ela se confessará e possivelmente ela vai avançar para a próxima morada, porque ela entendeu o tratamento de Deus com ela. Deus permitiu para não perdê-la. Você está me ouvindo? Cuidado com a vaidade, cuidado com o orgulho, cuidado com o eu. Nós estamos na geração do eu, nós estamos na geração do que eu quero ou eu não quero, eu faço ou eu não faço. Eu penso que a doutrina da igreja é exagerada demais e o mundo ficou moderno e a gente tem que viver coisas que antigamente a igreja disse que não era, que era problema, mas hoje não é, exatamente porque a gente já entende muita coisa, nós já estudamos, nós somos pós-doutorados em tantas coisas. Mas agora é a minha opinião. O eu pode te levar à condenação eterna, mas a capacidade de parar, escutar, ouvir, olhar, se perder no olhar de Jesus, reescreve a sua história. Segura na mão de quem está do seu lado e balança a mão dele e diga: qual é a sua escolha, meu irmão? Diga para quem está do outro lado: qual é a sua escolha, meu irmão? Balança a mão desse irmão e diga: Deus, que a escolha desse meu irmão, neste sábado santo, seja de escutar esta palavra, silenciar e contemplar o seu olhar que cura da vergonha, da negação, e o seu olhar que cura do desespero do pecado, o seu olhar que cura da vaidade e do orgulho espiritual, o seu olhar que reescreve a história. Balança a mão desse irmão e diga: eu estou profetizando neste sábado santo, o Senhor está reescrevendo a sua história, e ao sair da canção nova, deste acampamento de Semana Santa, Jesus vai dizer, como ele disse para Pedro: tu me amas mais que os outros? Ele vai dizer: Pedro, tu me amas? E Pedro vai dizer: tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Espírito Santo vai dizer por você e através de você: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Balança a mão desse irmão. Jesus disse para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Jesus disse para Pedro: vai e confirma os seus irmãos. E Jesus, balança a mão desse irmão e diga: Jesus dirá para você, ao reescrever a sua história, ele dirá, meu irmão, balança a mão dele, ele dirá, meu irmão, vá e confirma os seus irmãos, porque apesar de você, da sua fraqueza, da sua queda, da sua negação, o meu olhar encontrou o seu olhar, a minha misericórdia encontrou a sua miséria, e de agora em diante, eu digo a você, balança a mão dele, diz o Senhor para você: segue-me, segue-me, segue-me até o fim. Ainda que você passe pelo vale tenebroso das sombras da morte, não tenha medo, porque lá contigo eu estarei. Segue-me até o último dia, até o último suspiro, até o momento
da sua Páscoa ou da minha vinda gloriosa? Dá um sorriso para esse irmão e diga: Ele olhará para você e Ele dirá: servo bom e fiel. Você caiu, mas você se levantou. Você muitas vezes negou, mas a sua miséria encontrou a minha misericórdia e te devolveu para a história de salvação. Eu reescrevo a sua história e eu te digo: pode entrar, a sua morada está pronta, porque fostes fiel no pouco, eu te confio mais. Entra para a glória do meu Pai. Balança a mão desse irmão e diga: amém, 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 amém e amém. Glória a Deus por isso. Vai, confirma os meus irmãos. Disse Jesus a Pedro: vai, eu não desisti de você, Pedro. Eu não desisti de você, apesar de você ter dito: eu nem conheço esse homem. Eu digo diante do meu Pai: Pai, eu conheço Pedro, ele foi o escolhido e ele é o chefe da igreja. Vai e confirma os meus irmãos, apacenta as minhas ovelhas. A sua negação, o seu pecado não te define. O que te define é a misericórdia de Jesus olhando para você e te dando uma nova chance, escrevendo a sua história. A sua fraqueza não te define, mas a partir de hoje entenda: sozinho, no orgulho, na vaidade, achando que é por você mesmo, você não vai conseguir. Mas se você se apegar com Jesus, eu preciso te dizer uma coisa: posso? É nós lá no céu. É nós lá no céu. Sem Ele a gente vai negar, vai trair e vai ter o destino de Judas. Mas com Ele a gente pode até escorregar. Eu posso até em algum momento dizer: mas eu vou encontrar de novo o olhar que restaura e que cura. Quantas pessoas aqui neste centro de evangelização ou em casa podem levantar a mão e dizer assim: um dia eu caí, mas eu encontrei o olhar de Jesus que reescreveu a minha história. Aos que foram alvo da misericórdia, essa misericórdia ela passa de geração para geração para geração, amém? E deixa eu te dar uma boa notícia: Jesus jamais desistirá de você. Jamais desistirá de você. Se você quiser ficar de pé, fica de pé. Deixa eu te dizer uma coisa: existe um segredo para que a gente permaneça. Diga comigo: arrependimento, contrição, coragem e fidelidade, verdade, sinceridade, transparência. Eu quero hoje, neste sábado santo, encontrar o olhar de Jesus, que grita para mim. Qual é o seu nome? Patrícia. O olhar de Jesus que grita para mim: Padre Roger, eu reescrevo a sua história. Eu reescrevo a tua história. Eu te tiro da morte. Eu te ressuscito. O seu arrependimento. A dor. Segundo Deus. A tristeza segundo Deus. É o início. Do avivamento. Da vida nova. E eu quero. Senhor. Nessa manhã de sábado. Experimentar
essa graça da queda, do choro, ao fogo, ao arrependimento, ao avivamento espiritual. Porque o seu espírito não é para os fortes, mas é para os fracos, os quebrantados de coração. Não é para os merecedores, mas para os rendidos, que foram encontrados, que foram restaurados e incendiados. Ergue os seus braços e diga: eu estou aqui, Jesus. Eu reconheço meu pecado, a minha fraqueza, as minhas falhas, mas com os meus braços erguidos, eu tomo posse da sua misericórdia. Que agora o seu Espírito que traz vida definitivamente me arranque das condições de morte, para que eu ressuscite com Jesus. Retira-me, Senhor, da escuridão e me coloca na luz da sua verdade. Retira-me, Senhor, da escravidão e me faça um homem livre. Retira-me, Senhor, da morte e me faz experimentar a vida, a vida nova. Eu reconheço que o Senhor tem vida nova para mim. E ora por um instante no Espírito, solta a sua voz. És tudo que tenho. Pega os seus braços e canta. Recebe